Bom, boa noite, gente. Vamos, vamos então dar início a mais uma aula. Hoje falando um pouquinho, continuando, né, a parte de cirurgia vascular, só que falando sobre amputações. Eu tive que dividir em duas partes porque estava muito grande, né? Então a gente vai falar praticamente de pé, né? Amputação parcial de pé e tornozelo hoje, né? Porque eu tenho algumas considerações a fazer, a falar antes dessa, dessa parte propriamente dita de amputação. Então, o que que a gente vai ver hoje? Vai ver um pouquinho da introdução, né, uma complementação àquilo que a gente falou sobre as isquemias de membros inferiores, a causa das amputações, algumas observações de centro cirúrgico que envolvem posicionamento, né, instrumentais, né, e as amputações parciais de pé e desarticulação de tornozelo. Então, para que vocês vejam como algumas, né, algumas formas de amputação. Então, a gente sabe, como viu na aula anterior, que a morte celular isquêmica geralmente ocorre por aterosclerose, né? Que é muito importante a questão da temperatura e a cor daquele membro para a gente fazer uma avaliação correta, né? E isso também vai nos mostrar a morte celular, né? Então, o aspecto mumificado, a coloração negra, aquela gangrena, que também é chamado de necrose, né? Aliás, a necrose que é chamada de gangrena, mas a gangrena tem várias especificações que vocês vão ver hoje, né? Então, pode, nesses casos, ocorrer a autoamputação em falanges, né? Uma vez que aquele dedo apresenta uma mumificação, pode ser que alguma daquelas falanges ela se quebre e consiga sair sozinho. A gente não precisa fazer muita manipulação para que isso aconteça, né? Outra coisa importante é a necrobiose, né? Então, a gente sabe que está acontecendo uma necrose daquele tecido, porém, quando ela se associa a uma infecção secundária, ela se torna incompatível com a vida, né? Ela demanda muito daquele organismo e, geralmente, a infecção, ela tende a não ser uma infecção muito branda, né? Então, isso faz com que se torne incompatível com a vida, né? Evoluindo para sepse, sepse grave. Na gangrena seca, que é aquilo que a gente vê usualmente no processo isquêmico, né? Por isso ele não tem uma relação inicial com infecção, né? E sim apenas com a deficiência do aporte sanguíneo. Então, nessa gangrena seca, é o que a gente espera quando a gente tem a falta de irrigação naquele membro, né? Porém, se essa gangrena ela apresenta na interface entre o tecido morto e o tecido vivo umidade, né? Pode ser que já tenhamos uma contaminação secundária, né? E dessa forma é um paciente que precisa de uma urgência muito maior, né, para restabelecer o aporte sanguíneo. Então, é fazer logo aquelas pontes, é, para que tenha logo um aporte sanguíneo, porque senão é inevitável a perda desse membro, né? Bom, então o que que causam as amputações? De uma forma geral, eu não vou me ater específico ao pé diabético, tá? Estou trazendo todas as formas gerais de amputação, mas nós sabemos que a maioria dos pacientes que são submetidos a amputações, eles têm diabetes, né? Porém, existem outras causas, é isso que eu vou me ater aqui hoje, tá? Porque amputação por diabetes e o pé diabético, o paciente que tem diabetes é um mundo à parte, né? São orientações e são formas de abordagem, às vezes, um pouco diferentes. Bom, primeira delas é a infecção, né? Então, o que que a gente tem? Ocorre, na maioria das vezes, igual eu falei anteriormente, por uma isquemia, porém, a associação a uma infecção faz com que haja uma destruição tecidual maior
causada por essa infecção mesmo, né, e que gera repercussão sistêmica e consequente amputação. Então, a infecção associada à isquemia, ela vem agravar a condição desse paciente e torná-lo uma indicação mais precoce, então, dessa amputação. Então, por isso, o mais importante é manter a preservação tecidual. Então, se eu não tenho um trauma que possa favorecer a entrada desse micro-organismo, eu tendo a ter, então, um controle melhor, né? A infecção também vai demandar de mais oxigênio, né? E isso faz com que seja um fator de descompensação. E assim a gente acaba piorando a questão local, né? O equilíbrio local e tornando esse paciente mais complexo do ponto de vista de que, uma vez que eu não tenho sangue chegando lá, eu também não vou ter oxigênio. Então, inicia muitas vezes um quadro muito mais grave de isquemia e mumificação daquele membro. E por isso, muitas vezes, a gente vê a gangrena gasosa, né? Então, que é a situação mais grave relacionada à infecção, tá? É causada por um bacilo aeróbico, né? Que tem esse nome porque ele é produtor de gás, né? E geralmente do gênero Clostridium. Causa uma destruição tecidual rápida, abrupta e causa também alterações graves sistêmicas associadas a uma toxemia de uma forma generalizada, né? E tem uma característica muito importante porque o odor é bem pútrido, né? E quando a gente palpa, existe uma crepitação perceptível associada a um aspecto umedecido e muito secretivo, né? Na radiografia simples, o que que a gente acha? Vai achar gás, né? Então, por isso, assim, não precisa de ser um exame muito sofisticado. O exame simples, né? O exame físico e uma radiografia simples, ela já mostra tudo isso. Então, a gangrena gasosa, ela pode ser primária ou desencadeada por uma bactéria anaeróbica. Na maioria das vezes, ela vai ser desencadeada por uma contaminação, né? E ela tem uma alta mortalidade, né? Então, por isso que quando se fala em gangrena gasosa, é indicação imediata de amputação, tá? O paciente não pode esperar porque corre risco de vida. E outra causa de amputação é o trauma, né? E aí a gente pode entender o trauma como aquele trauma que separou, né, de contato mecânico, que separa violentamente alguma parte do corpo, deixando tantos danos que seja impossível aquela reconstrução, né? E, ou então também por agentes físicos, mecânicos, elétricos, né? O trauma elétrico, ele também, quando ocorre, ele traz muita perda, muita amputação, né? Principalmente em extremidade, seja ela de membro superior ou membro inferior. Além disso, nós temos a destruição tecidual e gangrena por outras doenças arteriais, que foram algumas que a gente falou já na aula de DAOP, né? Então, que seriam as doenças arteriais inflamatórias. A tromboangiite obliterante, as arterites associadas àquela colagenoses, né, como a esclerodermia e o lúpus eritematoso, e as arterites transinfecciosas, né? Então, a origem da amputação também pode vir dessas doenças. Uma vez que a gente associa isquemia e infecção, nós temos, né, duas causas bem específicas para amputação, né?
E, além disso, nós temos também, por outras doenças transinfecciosas, né, secundário ao uso de drogas vasoativas. É um pouco mais raro, mas existem alguns casos onde esses indivíduos, né, que foram submetidos a altas doses de drogas vasoativas, apresentaram, então, essas isquemias em extremidades, né, necessitando, às vezes, de amputações parciais, né, que não necessariamente tem a ver porque ele tem algum problema arterial, e sim ao uso dessas drogas. E além disso, nós temos também as amputações por deformidades vasculares congênitas, né, no caso de fístulas arteriovenosas naquele membro, hemangiomas, né, que eles crescem desordenadamente associado a um linfoma, onde se torna incapacitante para o paciente conseguir arrastar aquele membro, né? Então, às vezes, a amputação e uma prótese traria mais conforto em alguns desses casos, né? Claro, obviamente, nós estamos falando dos casos mais graves. E até mesmo de algumas situações em que esse indivíduo cursa com feridas de longa data, resistente a qualquer tratamento, né? Também apresenta esse tipo de indicação. E, além disso, os tumores, né? Um deles muito comum para a ocorrência dessas amputações é o condrossarcoma, né? Mas tem uma infinidade deles. Bom, uma vez que a gente conhece as causas, que são diversas, né? Mas muitas delas, principalmente aqueles que estão associados à infecção, têm um alto número de pacientes com diabetes, né? Sabendo disso, eu tenho que entender esse paciente. Então, eu vou ter um paciente que tem toda uma alteração arterial naquela sala cirúrgica, né? Então, eu tenho que ter atenção à circulação distal, restrita naquele membro, tá? E por isso eu tenho que entender o posicionamento desse paciente em sala, né? E sempre estar atento ao estado geral de má circulação, porque se ele tem uma alteração em membro, ou provavelmente ele deve ter alteração também a nível cardíaco. Não é obrigatório, mas uma grande maioria desses pacientes também vão ter essa má circulação. Então, o posicionamento da sala, a gente tem que entender isso para posicionar esse paciente da melhor forma possível, né? Conhecer as limitações de amplitude desse paciente. São pacientes idosos, né? Então, a amplitude dele já é limitada, né? Então, se eu abro muito, aumento muito essa amplitude, eu vou causar dor no pós-operatório. Então, eu devo ter muita atenção nessa amplitude, né? Como nós estamos falando de amputação aqui, eu quis lembrar que é importante, né, que o membro inferior que seja sendo executado o procedimento, né, que ele pode estar rodado externamente para fora, né, mas com uma certa flexão de joelho, porque aí previne o estiramento muscular, né, justamente num membro que, mesmo que não seja uma amputação alta, né, esse membro, ele aquela musculatura ela não pode ficar sofrendo, né? Então, em tudo isso a gente tem que também ter atenção a esse alinhamento do corpo, porque eu posso favorecer uma lesão neuromuscular, né? E associada à dor fantasma, né, da perda daquele membro, é um paciente que vai cursar com muita dor no pós-operatório, né? Então, eu tenho que me lembrar desses detalhes. Além, claro, da atenção à pele nas proeminências ósseas, né? Então, calcanhares. Às vezes é algum procedimento naquele membro ali que não envolve amputação, né? Mas que vai pegar algum vaso, vai pegar a safena, né? Num dos membros, e às vezes o membro está tão apoiado que o calcanhar, ele está sofrendo ali, né? E com algum tempo de apoio, às vezes até mesmo a equipe apoiada no membro,
pode piorar essa situação de irrigação daquele membro inferior da perna que estava aparentemente mais sadia, que não precisava, né, de um cuidado tão especial. Então, sempre ter muita atenção disso na questão de posicionamento na sala cirúrgica, porque é um paciente bem delicado nesse sentido de irrigação de membro inferior. No preparo da pele, uma vez que é membro inferior que a gente está falando, então o preparo deve ser desde o umbigo até nos pés, e as pernas sempre circunferencialmente, esse preparo, tá? A monitorização do débito urinário é necessário nesses pacientes usar esse catéter de demora, tá? E isso se justifica porque muitas vezes é um procedimento que envolve artérias renais ou clampeamento da aorta acima da artéria renal, tem perda sanguínea considerável e está associada, então, ao processo anestésico espinhal ou epidural, né? O que vai acometer uma alteração, né? A nível de esfíncter para liberar essa urina. Então, o ideal é que esse paciente esteja com catéter de demora. Nos medicamentos e soluções específicos dentro da cirurgia vascular, nós temos a heparina, né? Que é uma droga muito utilizada para anticoagulação dos vasos, até porque tem múltiplos clampeamentos durante um procedimento, né? E para evitar, então, a formação desses trombos. Quando administrada de forma parenteral, ela vai ter um início imediato, né? E pode ter uma duração entre 2 a 6 horas. Tendo sempre atenção para o paciente que tem alteração hepática, porque é uma droga que vai se metabolizar via fígado, né? E esses pacientes que têm alteração hepática, então eles podem ter esses efeitos mais prolongados, né? E para a gente entender isso, pode estar acompanhando sempre esse efeito através do tempo de tromboplastia parcial ativado ou tempo de protombina, né? Para não ficar receoso de anticoagulação muito plena. Pode ser revertido pelo sulfato de protombina, né? Porém, cabe ressaltar, a literatura traz que os pacientes insulino-dependentes, eles podem apresentar uma grave hipersensibilidade no uso, né? Então, tem que ter sempre muita atenção. Mas a maioria dos pacientes da vascular, eles têm uma tríade, né? Aterosclerose, pressão alta e diabetes, né? Geralmente é assim. Na instrumentação, eu coloquei aqui o exemplo de uma bandeja básica de cirurgia vascular, mas além da bandeja básica de cirurgia vascular, é necessário também ter uma bandeja básica de laparotomia, né? Dentro de sala. Então, geralmente é dividido uns instrumentos cortantes, né? Aí, 2 cabos de bisturi número 7, que encaixam nas lâminas 15 e 11, né? As tesouras de Potts com diferentes ângulos, as tesouras de dissecção vascular de diferentes comprimentos, os instrumentos de preensão, né? Que são as pinças para tecido de Potts-Smith, 6 pinças vasculares de Bach, e aí é dividido geralmente o básico, 2 longas e 4 curtas, 2 micropinças, nos instrumentos de clampeamento, 4 clampes vasculares, né? 4 clampes de oclusão aórtica, 3 clampes de Satinsky, 4 clampes de Forgatti. E nos instrumentos ósseos, no caso de uma amputação mesmo, né? Os cortadores de osso, as ruginas para o osso, os arcos de serra de Gigli e a lâmina, né? Ou mesmo a serra elétrica. Algumas literaturas trazem como opcional a serra elétrica, mas hoje em dia sempre a gente sabe que a primeira opção, uma das primeiras opções seria ela, né?
o elevador periosteal, o raspador e o bisturi de amputação. Além disso, os instrumentos de sutura, né, que envolve os porta-agulhas, as cânulas venosas, afastadores, os clipes de oclusão, gancho, elevador de submucosa e os instrumentos do procedimento in situ, né? Então, como os dilatadores vasculares, as tesouras microvasculares, o valvulótomo de Mills, né? E o kit, tem um erro aqui, kit cortador de válvula. E então a gente chega nas amputações parciais do pé, né? Isso aqui são o desenho das estruturas do pé, né? E geralmente nas amputações parciais a gente inicia aqui nos metatarsos, né? A exclusão desses metatarsos. Então, pode, primeiro, a amputação ou desarticulação do dedo, né? Que a gente consegue ver aqui na foto. Um pé bem característico de doença arterial, né? Vejam só a coloração dele, coloração bem débil, né? O aspecto ressecado, né? Ou como está a unha, por falta de irrigação. Então, é um pé bem característico de doença arterial, né? Aqui, como ficaria na palmilha, que é muito importante nas amputações, é a reabilitação, né? Então, o paciente vai precisar reabilitar, né? Dependendo da forma como foi feita essa amputação, a reabilitação ela vai ser diferente, né? Então, nessas amputações metafisárias ou difisárias, né? A gente consegue resolver com palmilhas. Porém, olha só, se eu fiquei apenas com 2 dedos, né? Isso aqui significa que eles vão se acomodar de forma a tomar o lugar do outro, eles mudam a direção deles. É muito comum isso. Queira a gente segurar com prótese ou não, é algo bem difícil, porque ele tende a ir para o outro lado, né? Acomodar em cima daquilo que falta, até pela forma em que esse paciente está caminhando, tá? Tem também as amputações longitudinais dos metatarsos, né? Que elas podem ser isoladas ou em conjunto, né? E muitas vezes demanda de um retalho plantar amplo, né? Para ser funcional. Então, aqui a gente vê isquemia bem limitada, né? Então, por isso foi possível fazer uma amputação só dessa área, né? Porque muitas isquemias, como elas já apresentam aquela umidade entre o tecido bom e o tecido ruim, né? Ou seja, já inicia uma gangrena ali, uma gangrena úmida, às vezes a altura da amputação, ela precisa ser vai precisar ser mais alta. Então, teve o fechamento, né, e a acomodação com a palmilha, né, e o sapatinho para estabilizar. Então, sempre na amputação é importante essa questão da prótese e da adaptação, né? Um sistema que molde uma pisada adequada desse paciente. Nas amputações transmetatarsianas, né? Ocorre para promover uma estabilidade maior, né? Então, o apoio, ó, ele ficou com um apoio bem razoável, né? Uma cicatriz bem razoável, não tem perda de tecido, né? Então, foi bem aproveitado esse tecido plantar, né, para poder fazer o fechamento ósseo. Muitas vezes as amputações, elas precisam ficar abertas por uma questão de infecção ou por falta de tecido, né? E aí o pós-operatório é um pouco mais longo, né? Então, às vezes, dependendo do caso, se tiver exposição óssea, pode durar até 4 meses para fechar, né?
Então, aqui o apoio, então tem o sapato de apoio e o que se encaixa no sapato para que esse paciente consiga fazer, então, a locomoção. Na desarticulação dos metatarsianos, né, conhecido como essa operação de Lisfranc, também tem essa preservação, então, da pele plantar para revestimento ósseo, uma forma de ter essa proteção, né? Mas ainda conserva o tálamo, ainda temos bastantes estruturas ósseas aqui para ter o apoio, né, desse paciente no pisado, né? Então, olha como fica essa pele plantar, se ela não estiver comprometida, obviamente, ela é bem aproveitada para poder cobrir, né? Então, essa área exposta de osso, né? O que torna mais rápido o pós-operatório, tá? Não tem nem descrição do tanto que é mais rápido um pós-operatório assim. E as amputações e desarticulações metatársicas, né? Que são realizadas a nível do osso tarso, né? Preservando sempre a articulação, tá? E isso faz com que o paciente também consiga deambular. Então, ele tirou grande parte do pé, né? Mas, mais uma vez, ó, como a gangrena é uma gangrena seca, isso é muito importante para um bom procedimento cirúrgico, tá? Se for uma gangrena úmida, geralmente tem que se optar por um segmento mais alto, ou até mesmo uma amputação aberta. Por isso que nós temos amputação aberta e amputação fechada, né? A recuperação do paciente vai ser 10 mil vezes melhor se ela for fechada, mas nem sempre é possível. Então, a adaptação da prótese, né, desse paciente, para que ele possa ter, então, uma deambulação mais adequada. E sempre nessa questão da prótese, a gente tem que observar, ensinar o paciente a ver todos os pontos que possam ter pressão, por mais que essa prótese tenha sido desenhada para ele ganha e perde peso, ele faz suas estripulias, então tem que estar sempre atento mesmo à prótese se está tendo algum ponto de pressão, né? Precisa rever essa prótese, né? E então a desarticulação do tornozelo, que foi descrita por James Syme, né, em 843. Teve alguns outros cirurgiões que também escreveram sobre isso, mas o mais conhecido ficou ele mesmo, né? Então ele faz uma incisão dorsal distal ao maléolo medial, onde consegue unir, então, esses pontos direitinho, tirando o calcânio, parte do calcânio, né, do osso do calcânio, fazendo um procedimento bem, bem delicado, porque ele tem que clampear os vasos, né, os nervos, alguns nervos são cortados, né, então tem as suas etapas do procedimento, não é simplesmente cortar, né? A gente, às vezes, o pessoal, né, no imaginário das pessoas é simplesmente cortar. Então, a gente vê que o nível em que vai ser feita essa amputação, né? Aqui, como ele vai expondo todas as áreas para poder fazer essa dissecção e a finalização, retirando, então, aqui parte do calcânio. E como fica, né? Então, após a retirada, como fica? Então, há uma sutura das bordas, né, que ficam. Essa proteção, ela é muito importante do dorso do pé, né, que fica dessa forma aqui. Então, também opcional, não necessariamente sai com dreno, né, vai depender muito do cirurgião e no caso do paciente, né, da indicação, se tem a ver com infecção e tudo mais, né? Mas fica bem adaptado e além disso a necessidade de rompimento do tendão
para que não puxe muito, né, o pé depois. Então, também é feita essa secção de tendão, tá? Para conseguir acomodar direitinho e depois ele conseguir apoiar com essa área aqui. Nos cuidados de enfermagem, nós vamos ver no segundo momento da aula, que eu fico com medo de não dar tempo e às vezes eu até ando rápido demais e daria até tempo de fazer mais um pouquinho, mas não daria para dividir a aula, né? Mas de uma forma geral, a gente vai ter uma perfusão tissular alterada, a gente vai ter uma necessidade de reabilitação funcional desse paciente. Dentro das comorbidades que ele apresenta, a gente encontra o que eu já falei, da doença arterial de base, onde nós temos muitas vezes associação ao diabetes, né? E isso já torna um paciente um pouco mais difícil de manejo, né? Então, a gente tem que ter atenção a esses cuidados, né? Com o paciente, que aí eu vou passar para vocês depois que eu falar sobre a amputação transtibial, a desarticulação de joelho e a desarticulação de quadril, que falta ainda, né? Alguma dúvida, gente?